irmãos, que mandaram tudo bom com vocês? Que é o irmão Paulo do CCB Sem Reforma. Irmãos, hoje nós vamos abordar um tema. Foi uma pergunta que me enviaram por e-mail. Mais uma pergunta. Quero até agradecer os irmãos aí, os inscritos do canal que estão enviando pergunta por e-mail e para tirar dúvidas, né? Algumas coisas, quando eu não tenho dúvida, também eu esclareço algumas coisas que eu não posso explicar assim, não posso dar garantia, né? Que a gente vai aprender junto. Eu vou falar aqui e quem estiver vendo o vídeo vai dar sua opinião e a gente vai chegar assim no consenso, né? Do certo ou errado. Eu vendo aqui um site que me enviaram a resposta da Bíblia. O dilúvio realmente aconteceu. Deus causou o dilúvio para destruir as pessoas más. E diz para Noé construir uma arca para salvar as pessoas boas e os animais. Gênesis 6, capítulo 11 ao 20. Podemos acreditar que o dilúvio aconteceu, porque ele está registrado na Bíblia, que é inspirada por Deus, segundo Timóteo. Muitos falam que isso daí é mito, outros falam que já é fato. Na minha opinião é fato, aconteceu realmente. Tanto que aconteceu, uma vez eu estava conversando com um patrão meu. Ele era espírita e era da Mesa Branca. Espírita Mesa Branca. E ele, a gente estava conversando no final de tarde, eu trabalhava numa loja, e nós estávamos conversando e ele chegou e estava vindo. Uma reunião que ele tinha, né, que ele era médium, estava vindo. E sei que nós começamos a conversar no balcão, porque eu trabalhava numa loja, e ele começou a falar sobre a Bíblia, sobre os evangélicos, que os evangélicos, segundo os espíritas, que os evangélicos têm uma lavagem cerebral, que a igreja faz uma lavagem cerebral nos evangélicos. E ele veio falar para mim sobre o dilúvio. Só que ele não falou antes do dilúvio. Ele veio com aquele que eles sempre falam, que nós não somos descendentes de Adão e Eva. Nós somos descendentes do macaco, né? Nós somos descendentes do macaco. Aí foi quando ele veio perguntar para mim o que eu achava. Se a gente era de Adão e Eva ou era o que a igreja ensinava. Eu falei, não, nós somos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva. Só que ele me abordou e falou, não, nós somos do macaco. Então você prova que nós somos de Adão e Eva. E eu falei para ele, então vou provar você com o dilúvio. Se nós somos do macaco, certo? Se nós somos descendentes do macaco, o dilúvio veio, não entrou um monte de macaco dentro da arca, entrou um casal de macaco. Entrou o macho e a fêmea. Ora, por certo teria mais animais, a raça do macaco, né? E quer dizer, foi tudo destruído. O homem e tudo que tinha na terra foi destruído pelo dilúvio. Então quer dizer, isso não prova que nós somos descendentes do macaco sobre o dilúvio. E ele ficou um pouco nervoso, porque ele não tinha resposta. Ele falou para mim, mas o dilúvio foi um dilúvio parcial. Eu falei, mas como parcial? Me explica, como um dilúvio parcial? Aí ele falou, não, foi um dilúvio que só aconteceu em uma parte da terra, na outra parte não aconteceu. Quer dizer, lá ainda habitavam os macacos. Eu falei para ele, ó, o senhor me desculpa, mas então teve uma parede de vidro? Porque desde que eu conheço água, quando a água é jogada em um local, ele preenche todo o espaço. A não ser se fizesse uma parede de vidro, então. E a água parasse, fizesse uma parede de água, como Moisés passou o Mar Vermelho, né? Que abriu uma fenda. E ele não soube me responder. Ele começou a discutir
ia falar palavras assim que eu tinha tido uma lavagem cerebral na igreja, na Bíblia, que eu lia muito a Bíblia, por isso que eu estava daquela maneira. Aí foi quando eu falei isso pra ele e ele não aceitou. Não aceitou. E tipo assim, os espíritas de mesa branca, né? Que muito fala espírita, mas leva pro lado da macumbaria. Mas os de mesa branca, eles têm a reuniãozinha deles. E essa reuniãozinha deles, eles, é, eles tem um médium ali que eles chamam os espíritos das pessoas que já morreram. E aqueles espíritos eles chamam e ali fica, segundo eles, fica orientando o espírito, né? Que diz que teve espírito que morreu e não sabe que morreu. E o que surgiu essa conversa toda foi que eu cheguei na loja onde eu trabalhava. Primeiramente, de manhã eu cheguei na loja. Isso acontece. Que não fui só eu. Eu era o único evangélico, o crente, na loja. E na loja trabalhava dois rapazes que não era católico, não era nada. Isso aconteceu comigo. Nós fomos abrir a loja e nisso que a gente estava abrindo a porta de ferro pro lado de fora, eu ouvi um barulho, um estrondo, como que estava caindo um monte de prateleira. E daí a gente achou que era um ladrão que estava ali dentro. E o meu colega que estava comigo falou: "Ó, Paulo, abre aí", e ficou assim do outro lado da rua. E eu falei: "Você vai ficar do outro lado da rua e se alguém aí que entrou para assaltar a loja vai estar armado". E ele falou: "Não, abre". Aí quando eu abri, que assim, tirando o corpo, abri para já correr, né, se tivesse alguém, tava normal, a loja tava normal, intacta. Aí eu abri as portas, nós ficamos ali, ficamos conversando aqui, eles assustados, né? Falou: "Mas como pode?". Aí, irmão, eles saíram para almoçar e eu fiquei ali na loja, porque saía dois para almoçar e eu ficava tomando conta. Quando eles voltavam, eu saía para almoçar e eles ficavam na loja, que a loja não podia fechar. Bom, tinha um mezanino em cima, de ferro, forro de ferro, que era o piso, né? Mezanino. E eu ouvi uns barulhos batendo as gavetas, batendo porta, batendo um monte de coisa. E aí eu fui perceber o que era aquele barulho. Meus colegas foram falar para ele que o que tinha acontecido e ele até olhou para mim, que ele sabia que eu era da igreja, e falei: "Paulo, o que tu acha sobre isso?". Eu falei: "Eu acho que é para onde o senhor vai, o senhor fica invocando os espíritos lá e eu acho que eles acompanham o senhor. E para onde o senhor entra, eles entram atrás". Aí os colegas, por ele ser patrão, né, era um puxa-saco, falou para mim que não podia ter falado aquilo para ele, que era a religião dele. Eu falei: "Não, é a religião dele, mas..." Aí ele, na hora, ele falou: "Não, o Paulo está certo. Eles andam comigo. São espíritos que eu oriento. Segundo os espíritos, é que eles orientam. Porque estão vagando sem saber o que aconteceu. Não sabe que morreu, né?" Segundo ele falou isso daí, né? E ele confirmou isso. Confirmou isso. Aí eu falei para ele: "Ó, eles estão... vai para lá, invoca, o senhor é médico, eles estão vindo para cá". Foi quando aconteceu essa história, que a gente estava conversando isso, e aí ele pegou o gancho e ele já queria falar isso. Ele falou: "Você é evangélico, vocês têm uma lavagem cerebral na igreja, a Bíblia faz uma lavagem cerebral em vocês. Você sabia que nós somos descendentes de macaco?". E eu falei para ele: "De macaco?". Ele falou: "É, de macaco. Nós não somos de Adão e Eva". Aí eu falei para ele, eu falei: "Não, macaco não é, porque depois de Adão e Eva veio o dilúvio e matou todo mundo. Só salvou Noé, sua família, seus filhos e os animais que foram obedientes. Entrou um casalzinho de cada animal na arca". Aí ele ficou nervoso e falou assim: "Peraí, então esse dilúvio tá escrito na Bíblia, tá? Então foi um dilúvio parcial". Eu falei: "Como assim parcial? Teve uma parede?". Porque está escrito na Bíblia que foi na terra o dilúvio. Matou tudo, acabou com tudo. Tanto que Noé teve que tomar uma das suas filhas para ser sua esposa, para
para prosseguir a população. Aí ele ficou nervoso, falou assim, ó, contigo não tem jeito, você nunca aceita o que a gente fala. Eu falei, não é que eu não estou aceitando, desde que você me convença que isso que você falou, mas então eu quero que você convença através disso. Foi onde eu queria chegar. Essa parte do dilúvio foi essa pergunta que fizeram no e-mail. Qual foi a pergunta que foi feita no e-mail? Porque se teve Adão e Eva, teve os filhos, teve aquela passagem lá que, né, Caim matou Abel, né, depois Caim foi viver em outra terra com uma das suas irmãs e tal. E depois, hoje em dia, o pessoal fala que nós somos descendentes de Adão e Eva. Aí a pergunta que essa pessoa fez no e-mail, como nós somos de Adão e Eva se houve o dilúvio? Houve o dilúvio e acabou com tudo. Quer dizer, se é que Deus sabia que ia pelo menos se salvar alguém, né? Que era Noé e seus filhos e os animais. Deus sabia que alguém ia se salvar, porque se não se salvasse, talvez não haveria nem humanidade. Porque se a Terra foi destruída completamente, né? Foi destruída completamente, não ia ter nada. Aí houve Noé, que salvou, né? Que entrou na arca junto com os filhos. Os anjos betomaram a porta da arca e não puderam mais entrar. A pergunta do e-mail é essa. Agora, na minha opinião, é isso que acontece. Que aconteceu. Nós somos descendentes de Adão e Eva, porque houve essa passagem de Noé. O que se salvou, essa descendência nossa, foi a arca de Noé. Noé se salvando com seus filhos. Certo? Mas teve a interferência de Noé, para que nós possamos ser descendentes de Adão e Eva, que foi o começo do mundo, né? A criação para esse meio que recebeu. Se alguém souber de algo a mais que acrescente aí, né? Que eu até lembrei quando me mandei esse e-mail, me lembrei dessa passagem que eu tive, essas experiências que eu tive na empresa onde eu trabalhava. Quando meus patrão era tudo espírita, e eles me abordavam sempre com isso. Tanto que o do meu patrão, ele falava que Deus, para ele, para os espíritas, é um homem normal, um homem que veio na Terra normal, não é o ser poderoso, não é o ser supremo. Ele falou assim, nós nem usamos a Bíblia, nós usamos o livro de Allan Kardec, outros livros autoajuda, de espiritismo. Foi onde eu perguntei para ele que para acabar ali, para ele nunca mais vir falar que nós temos lavagem cerebral, né? Nunca mais ele veio falar sobre religião comigo. Foi o que eu falei para ele, aonde estava os restos mortais de Allan Kardec. Ele falou, não, está em tal lugar, e falou, está um túmulo dele. Eu falei, agora o senhor me procura onde estão os restos mortais de Jesus Cristo. Onde está o túmulo de Jesus Cristo? Está lá o local onde ele foi sepultado, mas ele não está lá. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu falei outra coisa. Vocês têm um livro de autoajuda de vocês, mas eu cansei de tá lá o livro, e eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aqui para ver qual é a doutrina, as coisas, espiritismo. Tava lá a passagem da Bíblia. Quer dizer, não crê no Filho de Deus, não crê em Jesus Cristo, não crê que Deus é o ser todo-poderoso, mas põe ali, pode ver que qualquer autoajuda, qualquer livro, autoajuda de espiritismo, tem a passagem bíblica, tem o nome de Deus ali. É que, às vezes, os espíritas não querem admitir que existe um Deus supremo, um ser supremo. Mas por fora, assim, por tudo que eles for mexer, mesmo com ciência quântica, né, que eles acreditam mais na ciência quântica, mesmo se eles for mexer nessa parte de ciência quântica, e aí vai indo, a física, tem a física também,
eles vão ter que sempre falar no nome de Deus e usar as parábolas que tem na Bíblia. Quer dizer, eles acabam pegando a parábola que tem na Bíblia, mas eles pegam só o que interessa a eles. O que vai contra eles, que é o reencarnamento, vai reencarnar, né? Que eles têm o... Se você chegar para uma pessoa espírita e for dar os pêsame para ele, a pessoa morre, você chegar para eles e dar os pêsame, sinto muito pela perca, não fala perca, que eles não aceitam que é perca. Eles falam, não, nós não perdemos. Ele passou por outro estágio da vida. Ele está auxiliando pessoas, né? Os médios aqui na Terra auxiliam quem já morreu, quem não sabe que ainda está morto. E quando ele morrer, foi a pergunta que fiz ao meu patrão. E quando você morreu, você auxilia? Quem vai te auxiliar? Ele falou, um ser supremo. Mas quem é esse ser supremo? Me fala o nome dele. Porque Deus vocês falam que é um homem normal. Deus você fala que é um homem normal. Você não fala que é um ser supremo. Foi a hora que ele falou, contigo não converso mais sobre religião. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Eu só queria que você me respondesse essa parte. Então fica aí, irmão. Essa passagem, quando eu ouvi esse e-mail que me enviaram, perguntando, né, sobre essas duas partes. Deus fez Adão e Eva, nós falamos que nós somos descendentes de Adão e Eva, e teve o dilúvio. Quer dizer, teve o dilúvio, teve essa pausa entre de Adão e Eva e dilúvio. Aí fica na dúvida se nós somos descendentes de Noé ou de Adão e Eva. Mas como Noé foi salvo e sua família, nós ainda permanecemos sendo descendentes de Adão e Eva. Noé se salvou com a família por uma permissão de Deus, que ele era justo e era o único que Deus achava tinha como garantia dele se salvar. Então é isso aí, irmãos. Espero que vocês entendam. Como eu sempre falo, tem os comentários embaixo. Deus abençoe os irmãos aí, as pessoas do canal que sempre está escrevendo e comentando entre si, tirando dúvida, né? Então tá bom, então, irmão. Eu vou postar esse vídeo. Espero que vocês gostem. E dê tema para algum vídeo para a gente fazer, alguma pergunta, manda e-mail, uma pergunta, experiência que vocês tiveram na congregação, se você já congregou na congregação, foi visitar, a gente aceita isso tudo aí, irmão, tá? Não esqueça de acionar o sininho também para vocês receberem novos vídeos no seu canal, tá bom? Deus abençoe e fique tudo na santa paz de Deus.